Então, o primeiro passo aí da nova temporada é ver que posição a gente ficou no ranking, né? Deu para ver que não é uma posição tão favorável. Então, só 3 times aí que a gente pode contratar. E a contratação acaba sendo óbvia porque o nosso meio atacante se aposentou, né? O nosso titular. Então, a gente vai precisar ir atrás de outro. Eu encontrei esse Júlio César aí do Grêmio Barueri. A única regra que ele não segue é de ser mais velho, mas isso eu tive que tirar, né? Então, felizmente, ele aceita aí, dá tudo certo. Só que pela primeira vez na série eu tive que aí dispensar alguém. Fazia tempo que eu não precisava dispensar para conseguir pagar os salários. E aí eu escolhi o Thiago Gama, né? Fiz umas continhas ali rápida para ver qual que compensava. Então a gente consegue contratar e consegue pagar todo mundo. Não é o ideal, mas vamos nessa, vamos começar a temporada, começar de uma maneira bem melancólica, né, pela forma que foi a última. A gente acabou não se promovendo aí na última rodada, né? Era só ganhar que era campeão. Além de não ser campeão, a gente ficou em terceiro lugar, não subiu. Então, meio frustrante aí começar de novo na segunda divisão, né? O time continua o mesmo a temporada passada, só mudando o meio atacante ali o Júlio César, que é a nossa nova contratação. E um jogo com o Náutico, que é um time que sempre que tá aí, acho que desde o ano passado, né? Ele não começou a Master Liga na segunda divisão, ele acabou caindo, mas é um time de Série A, é um time que veio da Série A, então naturalmente ele é superior aos outros, né? Foi um jogo bem feio, né? Deu para ver aí, ó, 25 minutos a gente não tinha conseguido criar nada, só cruzando bola na área, né? Bem difícil mesmo conseguir criar alguma jogada concreta. A gente consegue ali sempre pela direita com o Born, né? Uma jogada meio natural de ficar sempre buscando ele pela ponta direita, mas a gente continua com os problemas no cruzamento, né? A gente não consegue cabecear, a gente chega no fundo, mas não acerta o cruzamento. Então, caminhando para o segundo tempo, a gente já começa buscando essa jogada aí pela lateral esquerda. A gente que voltou a jogar com laterais agora, né? Por causa da dispensa do Thiago Gama. Petkov, que sempre foi um bom jogador, assim, um jogador bem técnico, né? Mas não estava fazendo muita coisa de jogo até então. Ele cruza, uma confusão ali, o Bor, num ótimo passe, encontra o Malmi, que abre o placar pra gente. Bonito gol, um gol difícil, pegando de primeira, para tentar dar uma tranquilizada. Quem sabe esse gol faz a gente jogar com mais calma, né? Porque tava feio até então. Nosso jogador acaba participando da jogada, né? Ele que desce a cabeça aí pro meio da área. Abrimos 1-0 e aí o jogo dá uma clareada, né? A gente já consegue chegar com mais calma na frente, chegar mais perto do gol adversário. E aí, logo em sequência, a gente consegue fazer um 2-0 numa jogada bem cagada, porque eu não queria tocar a bola aí, eu queria fazer um escanteio curto. Felizmente, o jogo fez eu tocar na área, um golaço do Cotelo aí, do nosso lateral direito. Então, destaque para os laterais nesse jogo. Olha onde ele acertou essa bola, né? Lá, Ronaldinho Gaúcho na gaveta, um gol bem cagado, mas a gente aceita, né? E aí praticamente sela o jogo, né? Um 2-0. E aí eu queria destacar o nosso zagueirão do Ilho, né? Que não era titular na temporada passada, ganhou a titularidade ali no final, decidi manter para essa e ele tá jogando muito bem, né? Ganhando todas as divididas aí. A gente estreia com vitória, né? Uma vitória aí para tentar dar uma espantada nessa melancolia da temporada passada. Eu fui até ver as notas dos jogadores, né? O Alduírio que eu acabei de falar ficou com 7, então jogando muito bem. Em seguida, a gente tem um jogo em casa contra o Grêmio Barueri. O Grêmio Barueri que nas últimas temporadas foi bem mal aí na liga. Então, um jogo que a gente precisa ganhar, né? Ainda mais que a gente conseguiu estrear com uma vitória fora de casa, com teoricamente um time forte aí. Mas novamente a gente não consegue apresentar um bom futebol. É o Grêmio Barueri que tem a primeira chance do jogo com um chutaço aí. A gente só vai criar uma jogada só aos 20 minutos e a gente não consegue nem chegar no gol, né? E aí eu apelo para os cruzamentos de novo, rebatida, vai e vem, mas dessa vez sem sorte, igual foi no último jogo. E aí a próxima jogada é só no segundo tempo, né? Uma tentativa de tabela aí, eu já estava estressado e é a primeira vez na temporada que eu tento mudar radicalmente o time. Como eu disse, a gente não estava conseguindo chegar muito na área adversária, não estava conseguindo criar as jogadas. Então eu resolvo fazer uma mudança geral aí, jogar com 3 na frente, para ver se pelo menos melhora um pouco essa ofensividade. Aparenta um pouco de melhora, né? A gente consegue pelo menos chutar no gol, que já era um baita começo. E aí, por ter mais um jogador aí na direita, eu acabo abusando ainda mais desse lado do campo. E aí, aos 61 minutos, a gente tem a melhor chance com o Júlio César, né? Ele perde um gol, não quis aí valer a lei do ex,
Um baita gol perdido, mas pelo menos é um começo, né? A gente conseguiu chutar no gol, teve uma boa chance, e aí eu continuo jogando por esse lado, dessa vez com o Jones cruzando, né? Nunca encontro alguém na área, é incrível, não sei o que acontece com meus jogadores. Aí lá para os 70 minutos, novamente um cruzamento, dessa vez com o Kovacs, sem sucesso. E aí caminhando para o fim do jogo, já meio frustrado com o resultado. Ainda tem mais uma chance de novo pela direita. O Jones faz a jogada certa, o zagueiro tira. A gente ameaça, né, com os cruzamentos, ficar rodeando na área. Mas é incrível, cara. Parece que nunca tem ninguém bem posicionado. Fica um bate e rebate dali, rebate daqui. O Gran Barueri também, que não é um bom time, não consegue tirar a bola, então sempre fica ali pinicando na área, né? Mas o jogo acaba 0-0, né? Frustrante assim. São esses jogos que acabam fazendo diferença lá na frente, né? Esses jogos que a gente tem que ganhar contra times mais fracos. Foi o que aconteceu com a gente na última temporada, né? De não ter somado pontos com eles. E aí o próximo jogo já é com o time que caiu essa temporada, o Fluminense, já é um time bom. Só que a gente começa o jogo muito bem, né? É até um padrão que tem se repetido aí nas últimas temporadas. Eu me sinto muito mais à vontade jogando contra time melhores do que contra time piores que o nosso. Acho uma questão assim deles saírem mais pro jogo, de ter mais espaço, mas eles são bem faltosos, viu? Isso é algo que eu percebo. Quanto melhor o time, mais carrinho eles dão, chega a ser um pouco irritante. Notar bem isso no começo do jogo, né? 2 carrinhos, eu ainda não encontrei outro batedor igual o nosso Latap. Só que aí aos 31 minutos acontece, né? O que acontece no padrão também. Quando os times melhores têm chance, eles não desperdiçam. Então a gente toma 1-0 aí num gol do Thiago Neves, deixando o jogo mais complicado ainda. De novo, bem faltoso o Fluminense, de que não conseguiu nem dar um chute pro gol. A gente até consegue uma cabeçada com o Malme aí, mas sem sucesso. Só que aí no segundo tempo, pinta o espírito do Brasil de 1970 aí na gente, e aí eu vou ficar quieto para poder aproveitar essa arte aí, essa arte em movimento. Realmente um golaço aí do IP Roxo, né? Com calma, tabelando, saindo lá de trás. O Malme com muita frieza, encobrindo o goleiro de biquinho. Um belo gol para colocar a gente de volta no jogo. Porém, o cenário do jogo não muda muito com o gol, não. A gente continua com dificuldade de criar chances, né? E aí, naturalmente, o Fluminense chega mais fácil na área, né? A bola rebate, vai para lá, vai para cá, sobra no pé dos caras. A máquina fazendo muito bem o papel dela aí. A gente continua com os cruzamentos aí sem objetivo. Ainda aos 81, a gente faz uma boa jogada, uma boa triangulação. Eu arrisco o chute com o Baranios aí, né? Eu sabia que era difícil de entrar, mas resolvi tentar. E aí nos 83, o Alexandre faz uma boa jogada. Toda vez eu consigo chegar no fundo, mas nunca sei decidir a jogada direito. De novo no acréscimo, a gente tem mais uma chance com o Alexandro. Eu tento fazer a mesma coisa de novo, a bola acaba passando bem longe. E aí tá o cenário, né, da classificação dos primeiros 3 jogos, a gente em terceiro ali, com 2 empates. E aí a gente vai para um jogo contra o América de Natal, fora de casa. Mesma escalação. De novo, a gente não tá jogando bem, não tá conseguindo controlar o jogo, não tá conseguindo criar chances. América de Natal, que tá em sétimo, né? É um time mais fraco, então, novamente, uma responsabilidade nossa aí de sair com a vitória, ainda mais depois de 2 empates. A gente começa bem o jogo, né? Melhor do que os anteriores. Eu fiz algumas mudanças aí no time só pela questão do cansaço. O próprio Malme, né, que é o artilheiro até então do time na temporada, ele cansa muito, né? Ele tem 35 anos. Então coloquei o Baranios no lugar dele, o Baranios que é um segundo atacante aí, reserva. E aí a gente começa cruzando bola, né? Dessa vez pelo menos consegue o cabeceio, o goleiro salva um cabeceio aí do Kovacs, que não fez gol até então, né? O nosso capitão, o nosso artilheiro, o melhor jogador do time. Em seguida ele tem outra chance aí, servido pelo Júlio César, né? Uma boa defesa do goleiro adversário. E aos 15 minutos, numa boa triangulação com o Baranios, ele sai muito bem da marcação, chuta no contrapé do goleiro, abrindo o placar pra gente. Quem sabe aí deixando o jogo um pouco mais tranquilo, né? Deixando a gente com mais tranquilidade para criar jogadas, para aumentar o placar. 1-0 é muito perigoso. Gol bonito aí, a gente estava precisando de um gol com triangulação, um gol trabalhado. E a gente continua muito bem no jogo, né? Logo em sequência, o Júlio César tem uma chance aí, dessa vez servido pelo Kovacs. Aos 36, o Bor acha o Kovacs aí na direita e de novo o Júlio César tem mais uma chance de gol. 43, eu tento uma abordagem diferente do que eu tinha feito até então. Eu tento chutar no gol ao invés de tocar. Dessa vez era melhor ter tocado, né?
E aí, já no segundo tempo, a gente começa da mesma forma que terminou o primeiro tempo, né? Pressionando. Só que o América de Natal começa a se soltar mais, né? O Nuno já faz uma boa defesa salvando a gente. Os espaços começam a aparecer, a gente tem uma boa chance com o Júlio César aí, mas o zagueirão salva muito bem. E aí o jogo começa a ficar bem tenso, né? Aos 82, o América de Natal tem uma chance de cabeça. E 6, eles encontram aí o ala direito deles para um cruzamento teoricamente livre. O Nuno acaba salvando aí em cima da linha. E aí, nos acréscimos, a gente toma um empate, né? Tava desenhado, é frustrante, mais um empate, o terceiro empate seguido. De novo, com um time mais fraco que a gente, não dá nem o que falar do Nuno aí. O próximo jogo é contra o São Caetano, fora de casa, o primeiro jogo da Copa, primeiro jogo das quartas de finais. Eu normalmente nunca valorizei muito essa Copa da segunda divisão, apesar de dela poder dar um pouco de dinheiro quando ganha, né? Subir o ranking. E ainda mais se meus jogadores são bem velhos, eles acabam cansando mais, né? Mas a gente abre o placar. Primeiro gol do Júlio César aí, eu fui com o time titular mesmo, né? Acho que o quinto jogo da temporada, não tem por que poupar ainda. E um bonito gol aí, né? Um passe do Kovacs. O Júlio César, ele é bem forte, né? Ele ganha bem a bola aí e bate cruzado, abrindo o placar. É o jogo fora de casa, então esse gol fora de casa ajuda bastante a gente, pensando já no jogo da volta. E a gente até que estava jogando bem, né? O São Caetano também é um time que caiu de divisão. Foi ele e o Fluminense que caíram nessa última temporada. Aí no final do primeiro tempo, o Nono faz um milagre, né? Uma baita defesa aí, salvando a gente de tomar o empate. E aí, pro segundo tempo, o São Caetano acaba voltando bem melhor, controlando mais o jogo, tendo bastante chance e não demora para eles empatarem o jogo, né? Nesse momento eu já estava já poupando, até porque eu não tenho um time inteiro no banco, né? Então são poucos jogadores que conseguiram descansar. Então eu já estava fazendo várias substituições aí para administrar esse cansaço. E aí o jogo ficou bem monótono, né? Tanto para o nosso lado quanto para o lado deles. Acaba não tendo mais nada de importante aí. Considerei um bom resultado, de novo, um empate fora de casa aí fazendo gol. Como conta o gol fora de casa, foi um bom resultado para a gente. Mas o nosso objetivo é subir. Então, vamos para o próximo jogo aí da Liga, né? O jogo em casa, o jogo contra o Palmeiras. A gente que está 3 empates seguidos na Liga e 4 empates seguidos, né? Se a gente for contar com a Copa. Também em quarta, aí já estamos bem distante do Palmeiras, que é o líder. Nesse momento, o Palmeiras tinha 4 jogos e 4 vitórias. Então, a gente tem um retorno importante aí do Malme, que foi poupado no jogo passado. E o Palmeiras é o time que está com a gente desde o começo aí da Master Liga, né? Nas últimas 2 temporadas ele também não conseguiu subir. Não me lembro deles terem feito alguma temporada que quase subiram, mesmo tendo um time bom, né? Comparado aos outros. Acabei colocando eles na segunda divisão como palmeirense, né? Por carinho. E aí, aos 17 minutos, numa boa jogada ali, dessa vez pela esquerda, o nosso volante ofensivo, que foi um dos artilheiros do time na temporada passada, faz seu primeiro gol nessa temporada, bem oportunista aí, faz no rebote do Marcão, colocando a gente na frente do placar. Fui checar no replay para ver se a condição era legal, tinha um cara ali embaixo dando condição. E aí o jogo acaba abrindo um pouco mais pra gente, né? Naturalmente o Palmeiras sai um pouco mais pro jogo, os espaços começam a aparecer. Aí aos 30 minutos a gente tem uma boa chance com o Malme, a bola passa pertinho do gol do Marcão, não pode desperdiçar, a gente continua com a pressão, o Bor tenta um chute de longe, um bom chute, e aí começa esse Luiz, esse atacante do Palmeiras, esse cara, era impossível tirar a bola dele, né? Ele quase faz um golaço ali, driblando todo mundo, e aí aos 44, infelizmente o Nuno falha, né? O Nuno que estava fazendo uma temporada consistente até então. Inclusive, essa jogada sai de uma saída errada de bola minha, né? Eu toco errado ali, eles recuperam e aí acaba saindo o gol. Mas a gente não desanima, não. A gente continua jogando bem, tanto que no começo do segundo tempo tem uma boa chance com o Kovacs aí, o Marcão faz uma boa defesa. Só que a gente começa a abrir mais espaço para o Palmeiras, né? E eles têm jogadores assim, bem acima da média, dá para perceber quando eles estavam com a bola e tudo. Então fica um jogo perigoso. Aí aos 77 a gente faz uma boa jogada com o Bora ali, tentando cruzar pela direita. E aí aos 86, numa boa jogada, o Kovacs dá um passe de gênio aí, o Júlio César de novo, né? Pelo segundo jogo seguido faz um gol super importante, foi frio ali, dominou, bateu no contrapé do Marcão. Aí novamente no replay, o lindo passe do Kovacs, né? Ele que acho que só tem um gol, né, até então na temporada, mas ele segue sendo o craque do time, sempre chamando a responsabilidade, ele que acerta esses passes aí. E aí no final tem aquela pressão natural, né?
essa parada de ficar tomando gol nos acréscimos, então eu já começo a dar carrinho para evitar que isso aconteça. O juiz se nega a acabar o jogo, então tem essa pressão do Palmeiras aí. Eles conseguem um escanteio ainda, então mais uma dificuldade para a gente. A bola quase sobe ali, o Nuno pega, e aí a gente consegue uma vitória contra o líder. Quem sabe aí dá uma empolgação para a gente, né? E aí nosso próximo jogo é contra o São Caetano, dessa vez pela Liga, né? De novo na casa deles, mas dessa vez pela Liga. Repito o time titular, na esperança aí que o bom futebol continue, né? Depois desse bom jogo contra o líder do campeonato. A gente tem uma chance aí de quem sabe, dar uma engrenada, né? E um jogo difícil, né? O São Caetano, eu não lembro a colocação deles, mas, de novo, é um time que acabou de cair. E aí o Kovacs faz isso daí, cara. Um golaço, eu arrisquei. Normalmente eu não tento esse chute assim, ainda mais considerando as habilidades aí dos nossos jogadores. Mas felizmente ele pega um ângulo bom, pega um chute bom, um golaço aí. Não foi na gaveta, mas tirou bem do goleiro. Então a gente já abre o placar, logo em seguida o São Caetano ameaça aí uma pressão para tentar empatar o jogo, mas a gente continua pressionando e logo em seguida, aí, uns 10 minutos depois, a gente faz mais um golaço, né? Pela direita ali, o Kovacs participando de novo e servindo o Malmi, que segue sendo o nosso artilheiro aí da liga, né? Faz seu terceiro gol, um gol de cabeça agora de peixinho, um gol muito bonito. Então, praticamente um roteiro perfeito aí no começo do jogo, né? Abrindo 2-0 fora de casa. O São Caetano não consegue chegar no nosso gol, quando chega, chega sem perigo. Na verdade, é a gente que continua pressionando, né? A gente está mais perto do terceiro do que eles do primeiro. Então, acaba o primeiro tempo. Com certeza, os melhores 45 minutos nossos até então na temporada, né? Um jogo bem controlado, bem tranquilo. E aí eu até aproveito para dar uma administrada no cansaço dos jogadores, né? Como estava 2-0, faço algumas alterações aí pensando em conservar alguns para o próximo jogo, porque eu estava confiante que a gente não ia tomar um empate nem nada, né? Tanto que o São Caetano não consegue chegar tanto, né? A jogada mais de perigo aí aos 85 e na verdade é até um contra-ataque nosso, já com o César aí que entrou no segundo tempo. O Malme quase faz o terceiro, mas fica por isso mesmo, né? Um 2-0, a segunda vitória seguida. Por se tratar de um campeonato com apenas 8 equipes, isso já conta bastante, né? Fazer 6 pontos em 2 jogos, tanto que a gente assume a liderança, né? Mas dá para ver aí que tá bem congestionado ali na frente. A gente empata com o Palmeiras em pontos. E aí não tem muito tempo para descanso, que já tem o jogo de volta da Copa com São Caetano de novo. Aí por ter feito um gol fora de casa, eu resolvo poupar. Então o time tá bem reserva dessa vez, o máximo que eu consegui, na verdade, né? E é um jogo bem monótono, assim como foi o segundo tempo do jogo anterior, né? O São Caetano não consegue ameaçar a gente, tanto que no primeiro tempo não acontece muita coisa. No segundo tempo, aí aos 64, uma jogada com o Bor, ele serve muito bem o Robles. E o cenário não era tão favorável, né? Até porque se o São Caetano fizesse um gol aí, a gente teria que fazer um, né? E empatando iria para os pênaltis, mas o jogo estava bem tranquilo. E aí no final, o meu controle desconectou, cara, e eu não estava conseguindo, tava clicando todas as teclas do teclado para ver se o Bor cruzava. Falei, nossa, cara, eu não sei o que eu vou fazer aqui, mas felizmente o controle voltou. E aí acaba o jogo, né? E a gente vai para o último jogo da primeira parte da temporada, né? Que aí é com o Gama, dentro de casa. O Gama, que é o penúltimo colocado aí. Então, uma boa chance da gente fazer 3 pontos, né? Somar a terceira vitória seguida e aumentar a nossa pontuação. Mas, novamente, né? Uma boa dificuldade que eu tenho aí é com os times mais fracos. Então, eu já estava bem preocupado. Aos 5 minutos, o Kovacs sofre essa entrada criminosa do zagueiro aí, o cara, carrinho por trás. Aí que a gente sente bastante falta do Latap, né, do nosso 10, que era muito bom nas faltas. De novo, ainda não encontrei um cara que bata a falta bem igual ele. E aí, aos 11 minutos, o Júlio César, muito oportunista, serve o Malme. Nosso artilheiro faz mais um gol, dessa vez de esquerda. Muito, muito versátil aí na forma de fazer gol. Abrindo o placar, dando uma certa tranquilidade pra gente, pra quem sabe aumentar ele. Na sequência, o Nuno dá um susto na gente, né? Ele sai bem errado aí, mas ele consegue se reposicionar, faz uma boa defesa aí. Mas o Gama segue pressionando, né? Logo em seguida, eles têm uma chance de cabeça. A gente demora para voltar a controlar o jogo, a tentar ter alguma chance de gol aí. Só nos acréscimos que numa roubada de bola, num contra-ataque,
A gente encontra o Bor com uma boa liberdade aí na direita, uma jogada bem característica da gente. Ele serve o Kovacs, que dá um bom chute, mas o goleirão faz a defesa, então acaba o primeiro tempo aí. Depois do gol, a gente deu uma diminuída no ritmo, né? Não conseguiu controlar tão bem quanto gostaríamos, então quem sabe esse final de primeiro tempo aí pro segundo volta a intensidade. Tanto que aos 55 a gente já faz uma boa jogada, né? O Kovacs acaba não pegando tão bem o chute, só que o Gama continua pressionando, né? Aos 67 eles metem essa bola no travessão, o jogo já começa a ficar um pouco mais complicado. Aos 70 aí pela direita com o Bor, eu dou um cruzamento nada a ver, aí eu já tô um pouco estressado e eu resolvo dar uma recuada, né? Eu coloco três zagueiros, tento fazer uma formação aí do 5-4-1 para preservar o nosso resultado. Eu não queria tropeçar em casa com o Gama, só que aí vira um Deus nos acuda aí o final do jogo, né? Aos 84 a gente recupera a bola. Você vê que o Kovacs está bem sozinho aí, ele segura, abre com o Robles. O Robles segura também, espera a passagem do Petkov. O Petkov encontra o Kovacs no meio. E o Kovacs serve o Júlio César muito frio, faz o gol, concretiza o resultado aí, mais uma vitória, terceira seguida. E aí, nas negociações, né, aí só foi para ver se não chegava nenhuma proposta, até porque a gente não tinha dinheiro para contratar. Cheguei a dar uma olhada se teve alguma contratação aí da nossa divisão e não teve nenhuma, né? Então tá aí o cenário do final do primeiro turno, né? A gente na liderança, bem congestionado ali, pelo menos até o sexto colocado, mas pelo menos a gente já está sendo líder isolado. Então vamos para o primeiro jogo do segundo turno, que é contra o segundo colocado, o Náutico, né? Coincidentemente aí, a gente ganhou deles no primeiro turno de 2-0 jogando fora de casa. Então o jogo dentro de casa agora, para quem sabe, abrir uma vantagem aí. E a gente já começa a todo vapor, tanto que a gente sofre o pênalti aí. No momento eu não entendi muito bem o porquê ele deu o pênalti, né? Só fui ver o replay depois, nos melhores momentos, quando acabou o primeiro tempo. Mas, de qualquer forma, o Alexandre ia fazer o gol ali no rebote, né? E aí, então, o Kovacs guarda, abre o placar. 1-0 no primeiro ataque, jogando dentro de casa. Em seguida, o Júlio César faz uma boa jogada pelo meio ali, serve o Malmi na cara do gol. O goleiro vai muito bem, né? A gente perde a chance aí de aumentar o marcador. E depois dessa jogada, a gente acaba diminuindo o ritmo, o Náutico fica bem melhor no jogo. Eles não chegam a criar nenhuma jogada muito perigosa assim, mas até o final do primeiro tempo, o jogo foi totalmente deles, né? Então, aproveitar aí o intervalo para recuperar o fôlego, tentar voltar melhor, porque a gente precisa dessa vitória dentro de casa. Porém, o segundo tempo começa da mesma forma que acabou o primeiro, a gente com muita dificuldade de criar jogadas aí, o Náutico bem melhor no jogo, e aí lá para os 52 eu resolvo fazer algumas alterações. Na verdade, a alteração mais básica possível que eu venho fazendo, né, que é colocar o Jones ali na ponta direita, tentar exteriorizar bastante o jogo ali por aquele lado, e eu resolvo tirar o Kovacs dessa vez, né, resolvo deixar o Malmi, que é o nosso artilheiro até então da liga. Só que depois das alterações nem deu tempo de testar elas, que a gente já toma um gol aí do Dejair de cabeça nas costas do Petkov, cabeceando muito bem, a bola pingou ali, dificultando um pouco a defesa para o Nuno. Então o jogo já estava complicado, né? Acaba ficando mais difícil ainda. Além de tomar um empate, a gente estava mais próximo de tomar a virada do que voltar à frente do placar. A dificuldade de criar continua, a gente só tem essas bolas paradas aí tentando fazer alguma coisa mais longe de ser algo concreto. E aí, para o final do jogo, finalmente o Jones consegue ser acionado, mas, né, tá aí o nosso agente 0129, o cara não consegue fazer nada que presta aqui no time. E no final a gente quase toma o gol ainda da virada, né? Então o empate acabou saindo no lucro aí pra gente. Então, logo em seguida, o jogo contra o Gran Barueri. O Gran Barueri, que é o último colocado aí, ele só tem um ponto ganho e um ponto ganho justamente contra a gente. Então, um jogo aí com uma carga, né? Só que a gente já abre o placar aos 7 minutos, uma jogadaça do Bora, um lindo passe, o Malme, nosso artilheiro. Ele faz gol de tudo que é jeito, de esquerda, de direita, de cabeça. Se antecipa aí do goleiro e do zagueiro, né? Eles falharam, mas felizmente. Então a gente abre o placar. Um jogo que tendia a ser um pouco mais tranquilo, né? Só que o Gran Barueri, depois do gol, melhora no jogo, quase empata, né? O Nuno salva a gente duas vezes aí. A gente só vai ter alguma chance ali pro final, que o Malmi serve muito bem o Kovacs, mas o zagueiro é melhor. Nos acréscimos ainda a gente tem mais uma chance, dessa vez com o Bor. Ele erra, chuta para fora. Então o primeiro tempo acaba 1-0. 1-0 é sempre perigoso, ainda mais o Bomba Pet, ainda mais jogando contra esses times mais fracos. Do nada a máquina vai, arranja um gol.
Então eu tava preocupado aí, né, de aumentar o placar. O segundo tempo já começa o Barueri quase fazendo gol, o Nuno salvando a gente. Até rola uma lesão aí com o Júlio César. O Júlio César que deu uma diminuída no ritmo aí, né? Não tá jogando tão bem igual jogou nas últimas rodadas. Então fica um jogo bem monótono aí no segundo tempo, né? O Barueri não consegue ameaçar tanto. Só no final aí eles começam a dar os chutes, né? De novo, a máquina sempre aprontando, então começa os escanteios, já começa aquele medo de tomar um empate no final. Nos acréscimos, a gente faz uma jogada ali pelo meio, o cara dá um carrinho criminoso. O Rep que tinha entrado cobra uma boa falta, acho que foi a melhor falta que eu bati desde que o Latab se aposentou. Então o jogo acaba assim, né? Não foi a atuação que a gente queria, mas pelo menos ganhamos os 3 pontos. É isso que importa aqui agora. Aí, num clima chuvoso, a gente vai para o primeiro jogo da semifinal da Copa. Eu poupo o que dá dos jogadores, né? Até muda a formação, jogando num 4-3-3 dessa vez. Aos 10 minutos a gente já é meio assaltado pela máquina, né? Ela marcou falta do Baranios aí, ele parou de se movimentar, então ele nem chutou no rebote. Aos 25, a gente faz uma boa jogada pelo meio, o Barão se apresenta muito bem. Olha que jogada bonita, um golaço, triangulação. Esse ataque aí com três na frente estava me agradando bastante. Era um jogo que a gente estava conseguindo chegar bastante lá na frente. E já um gol importante, né? É um jogo fora de casa, é um gol que vale 2, né? Por ser gol fora. Baranios aí que raramente faz gol, então é sempre uma alegria quando ele consegue guardar. Se não fizesse esse aí também, pelo amor de Deus. Nosso capitão Kovacs aí sempre se apresentando muito bem, fazendo essas triangulações. Depois de 3 temporadas, acho que essa é a principal característica dele, né? Muito solícito, muito inteligente. E a gente continua fazendo um bom jogo, né? O Johnny se apresentando bem ali, apesar de não ser um jogador com números tão bons, né? Mas ele tá se apresentando bem. O América de Natal ameaça ainda no finalzinho ali, mas nada muito concreto. E aí, aos 40 minutos, de novo nas triangulações, né? O César acha o Kovacs dentro da área e ele faz um golaço, né? Chuta aí meio no meio do gol, meio alta. Eu acho que o goleiro tem que defender essa bola, né? Mas felizmente ele tomou. Então a gente abre um 2-0 fora de casa, um placar maravilhoso. O time estava jogando tão fluidamente que eu até começo a questionar em utilizar essa formação no time titular, né? Ainda mais que a gente estava com problemas aí de criação de jogadas nos últimos jogos. Então era uma coisa que eu coloquei na cabeça. E aí o segundo tempo eu aproveito para rodar os jogadores que estavam no banco, né? O Malme entra. O América de Natal, naturalmente, tenta buscar pelo menos um golzinho, né? Para ficar um pouco mais vivo no jogo da volta. O Notário representa muito bem o time, representando muito bem o seu titular, o Nuno, ele bem seguro. Então a gente consegue, né, concretizar esse resultado 2-0. E aí já vamos para o foco principal, que é a Liga. A gente vai jogar contra o Fluminense aí dentro de casa dessa vez. O Fluminense que está tentando voltar para o campeonato, o primeiro turno deles foi bem ruim. E aí eu acabo realmente utilizando a formação que eu utilizei no jogo da Copa, né? Coloca até o Malme no banco, né, o nosso artilheiro, então foi um risco que eu acabei tomando. Mas eu gosto de pensar que a sorte favorece os ousados, então se eu queria mudar o time, por que não num jogo importante, né? Por que não contra um time que é melhor do que a gente? Mas confesso que o nosso primeiro tempo não foi como eu esperava, apesar de achar que a gente não jogou mal. A gente tem uma chance com o Alexandre aí aos 18 minutos. E aí, aos 23, a gente tem a melhor chance do jogo até então, né? O Barano sai da área muito bem e serve o Kovacs, e essa bola vai no travessão de esquerda ali. A gente perde a chance de abrir o placar num jogo importante. Dá para ver que a gente está com bastante espaço aí no meio, né? Mas ó, continua a máquina maldosa com esses times mais fortes. Mas eu também continuo pecando na falta, né? A falta que é algo importante, algo que muda o jogo. Então acaba no 0-0 o primeiro tempo aí, e no segundo tempo o Fluminense volta muito melhor, já começa a ficar um pouco mais tenso, porque o jogo muda completamente. A gente até tenta aí com o Jones, ele faz uma boa jogada, mas o zagueiro sempre muito bem posicionado. Aí começa os bate-rebate da máquina, já começa a ficar preocupado. Eis que então, aos 72 minutos, num bate-rebate também, o Somália, a gente toma gol pro saudoso Somália, mete a dancinha na nossa cara. Então, assim, né, eu já tava ouvindo a torcida me chamando de burro, que mudou a formação, mas de verdade o segundo tempo não estava bom. O gol do Fluminense era questão de tempo. E aí eu apelo pro mal, me coloco ele e não tem como deixar o artilheiro do time no banco, né? Ele prova isso, manda, né? Podia ter mandado o treinador ficar quieto, né? Podia ter me xingado. Felizmente ele entra na jogada seguinte, assim, a gente não estava bem no jogo, ele tira um gol da cartola.
É um empate importante, ainda mais que deixa o Fluminense sem somar pontos, né? Só que a gente precisa da vitória, cara. De novo aí, já é o terceiro jogo nosso aí do retorno. É só uma vitória e 2 empates. Já fica bem congestionado ali a liga. E aí a gente tem o América de Natal em casa. Mais um jogo perigoso, mais um jogo com um time mais fraco. Um jogo que a gente precisa desesperadamente da vitória, né? Mais uma chance de ouro que a gente tem de somar pontos, né? Com um adversário mais fraco. Mas, naturalmente, como eu já estava esperando, o primeiro tempo nosso foi bem ruim. Eu só estava conseguindo chegar cruzando bola na área, eu já estava muito tenso. Tanto que aos 31 minutos eu faço uma falta na entrada da área e, obviamente, eu tomo um gol desse, né? O cara ali na frente do gol resolve cruzar a bola a meio metro do cara tava dele, o cara sobe, cabeceia igual o Van Basten, e aí a gente toma 1-0, né? Então o jogo que já tava tenso fica mais tenso ainda, né? Tanto que dá para ver que eu não tenho coragem mais de chutar no gol, de tentar. O segundo tempo começa com a América de Natal pressionando, e aí numa tabela do Bor com o Kovacs, amém, o Bor empata o jogo pra gente, mas ainda assim é muito ruim o que tá acontecendo, a gente precisa da vitória. Felizmente o gol foi logo no começo do segundo tempo, então quem sabe aí dá uma dinâmica maior pra gente, uma jogadaça, né, na tabela, sempre na tabela com o Kovacs aí, ele vai variando de jogador, né? O Kovacs deve ter dado assistência para meio time já no mínimo aí. Na sequência, a gente tem uma chance de virar o jogo com o Malmi. O Kovacs acha ele muito bem, o goleiro faz uma defesa. Acho que ele até tomou a decisão certa, foi um mérito do goleiro ali. E aí eu resolvo tentar os 3 atacantes de novo, né? Ela que foi uma formação frustrante na última rodada, mas pelo menos como é segundo tempo, tá 1-1, precisa da vitória, pensei por que não. E aí o Jones entra, né, daquela forma que a gente está acostumado, ele tem uma chance, ele acaba não fazendo gol. Eu já estou muito tenso, começo a tentar até apelar com esse toquinho dentro da área. Já tava os fantasmas bem vivos na memória, né, do que foi a temporada passada, de ficar empatando esses jogos que não pode empatar. Ainda mais dentro de casa, o América de Natal, que era o penúltimo colocado nesse momento. Aos 87, o Bor faz uma boa jogada ali, ele cruza meio errado, então já tá nos acréscimos já, o América de Natal rouba a bola, eu já tava desesperançoso, até que o Jones, né, fazendo essa pressão aí, ele consegue roubar a bola e finalmente faz seu primeiro gol, cara, que gol importante que ele faz, que jogada estranha pra caramba, mas bem feito a máquina tem esse costume de ficar tocando, segurando a bola, né? E aí ele roubou num carrinho meio cagado aí, graças a Deus deu tudo certo. Ele tira da cartola um gol aí super importante pra gente e a gente consegue a vitória, né, cara? Não foi uma atuação boa, mas o que importa são os 3 pontos. E aí a gente já vai pegar o América de Natal de novo, né? Mas dessa vez pela Copa, a gente ganhou o primeiro jogo de 2-0 fora de casa. Eu até tento manter alguns jogadores, né, para não perder o ritmo, né, mas ainda assim tem umas alterações, pensando no cansaço, pensando no nosso foco principal, que é a liga. Tava curioso para ver como a máquina ia se portar nesse jogo, né, até porque ela tinha que buscar uma desvantagem de 2-0. Mas é aos 5 minutos, o Bor faz uma jogadaça e ele chuta e o goleiro solta no pé do Kovacs, né? Então, o que já estava difícil para a máquina fica ainda mais. A gente está com 3-0 de vantagem aí. Tem a questão do gol fora, então, mas acho que nesse momento eles tinham que fazer, né, 5-3 para se classificar. Então o jogo já fica bem tranquilo, fica até tedioso, né? Então eu até perco um pouco a atenção no jogo e o América de Natal acaba chegando mais. Ainda aos 10 minutos a gente tem uma chance com o Bora aí, o Robles acerta a trave. Aos 15 minutos o Kovacs tem uma chance de cabeça, ele acaba tirando demais do gol, perdendo a chance aí de aumentar o placar. Mas dá para perceber aí que o jogo estava bem tranquilo, né? Já estava até nem fazendo tanta força aí para chegar no ataque deles. O América não estava ameaçando tanto, apesar de ter que fazer 3 gols, né? Só nos acréscimos aí que eles têm uma chance, o Cotelo tira em cima da linha. E aí, o segundo tempo eu aproveito ainda mais para rodar o elenco, né? Como estava meio que decidido o jogo. Novamente, aí chegando numa final de Copa, né? No terceiro ano a gente chegou em 2 finais e no ano passado a gente só foi eliminado por conta do gol fora, né? Então tem um espírito copeiro aí, o IP roxo, mas o nosso objetivo principal, obviamente, que é ser promovido, né? E logo em seguida aí a gente tem talvez o jogo mais importante até agora do campeonato, que é contra o Palmeiras, fora de casa, na neve de novo aí, né? A gente vai jogar no estádio do Chelsea. O Palmeiras que foi líder boa parte do campeonato, a gente passou eles agora, então uma vitória aí eu acho que cravaria a nossa promoção, mas a gente não pode perder também porque
além da vitória ser um passo importante, a derrota também seria algo que complicaria bastante a nossa promoção, né? Ainda mais que o Náutico está na cola ali, sendo um campeonato aí de 8 times. Toda rodada muda radicalmente aí a pontuação, ainda mais se a gente tropeça. E sobre o jogo, foi bem tenso, né? Como era de se esperar. A gente até conseguiu chegar algumas vezes, o Palmeiras também, né? O Áureo Nuno salvando a gente aí, uma bola importante. Mas o time estava fazendo um bom jogo aí, principalmente pela esquerda. O Malme estava se apresentando bem, só estava faltando finalizar direito. De novo aí, aos 37, a gente encontra o Alexandro aí, eu seguro para tocar, espero alguém aparecer, acabo perdendo o gol. O primeiro tempo acaba 0-0, né? Não, não é um resultado ruim, mas a gente vai buscar a vitória, a gente quer esse passo importante aí para subir. E o segundo tempo começa com a gente melhor, né? O primeiro tempo o Palmeiras ainda criou algumas chances, no segundo tempo a gente volta bem melhor. Aí aos 54 minutos o Kovacs segura muito bem a bola, vai no fundo, tenta o cruzamento sem sucesso. Ainda no rebote a gente quase recupera a bola. E aí aos 60 minutos o Palmeiras tem uma chance com o Caio, a bola vai para fora e aí que eu resolvo fazer uma substituição importante, né? O Malmi, que é o nosso artilheiro, mas ele estava muito cansado, então eu resolvo colocar o Baranios. E aí, aos 74 minutos, tocando a bola com calma, recuperando a bola, o Kovacs tenta o chute, e no rebote, o nosso herói, que tinha acabado de entrar, faz um gol super importante. O Baranios aí, que não tem tantos gols pela nossa equipe, na verdade, ele tem mais gols perdidos do que gols concretos, mas o que importa é o presente. Ele vai lá, ajuda a gente, faz 1-0, resultado super importante. E aí, até o final, é se segurar, né? O Nuno tem um papel importantíssimo nisso. O Palmeiras continua pressionando, esses escanteios dão um medo, né? Tem que esperar sempre da máquina o pior. Eles acabam perdendo ainda uma cabeçada sozinho dentro da área. Mas fica por isso mesmo, né? Já posso até considerar o Palmeiras como nosso freguês aí. Já é o segundo jogo que ele perde pra gente na temporada. Já foi eliminado por a gente uma vez aí nas temporadas passadas da Copa. E aí a gente vai para a penúltima rodada e quem sabe aí, além de confirmar a promoção, a gente pode até ser campeão nessa rodada, né? O São Caetano não está tão bem na tabela, eu até resolvo jogar com os 3 atacantes, que é a formação de 3 atacantes, para tentar abrir o placar logo, né? Aos 7 minutos a gente tem uma chance de falta, passa bem perto, uma boa cobrança do Repic. E aí, aos 12 minutos, começa aí o show do tal do Lima, né? Eu já tinha que suspeitar que a máquina ia fazer alguma gracinha, né? Mas começou muito cedo, cara. Aos 12 minutos ele cabeceou aí da marca do pênalti certinho. A gente piora bastante, né? Aí na sequência a gente tem quase a chance de um gol. O Barões faz bem a jogada, o goleiro defende. Mas a partir disso, ó, de novo o Lima, aos 18 minutos, ele que deu um trabalho gigantesco pra gente nesse jogo, já estava mostrando como seria, né? Nesse momento, eu confesso que já estava muito arrependido da formação que eu tinha escolhido, né? Porque além da gente ter ficado bem fraco ali na defesa, a gente não estava conseguindo criar jogadas, né? Dá para ver a dificuldade de encontrar alguém livre, só cruzando bola na área. O Lima sempre pegando essa bola no X1 com o nosso zagueiro, dando um banho na gente, ó, tentou até uma cavadinha, o desgraçado. Novamente, ele de novo. No primeiro tempo, ele teve umas 4 chances de gol, mais do que nosso time inteiro junto, né? Ainda a gente continua com esses cruzamentos, com esses toques de bola dentro da área, mas sem sucesso. Nos acréscimos a gente encontra o Jones dentro da área e ele tenta de novo um cruzamento. Essa vez a bola até sobra, né? Mas sem sucesso. No primeiro tempo eu vou até secar os adversários diretos, né? Ver como estão os jogos. E o Náutico e o Palmeiras estão ganhando. Então, além de estar perdendo em casa, nossos adversários diretos aí estão ganhando, estão passando a gente na tabela. Então, um desastre, né? Volta o segundo tempo com o Lima fazendo uma jogadaça, mas perdendo o gol sem goleiro. Até pintou uma esperança aí. Eu falei, nossa, se ele perdeu esse gol é porque tem algum sinal aí, a gente vai empatar. Só que, como eu disse no primeiro tempo, né, a gente estava muito mal e no segundo tempo a gente volta pior ainda. Então eu volto para a formação padrão, coloco o Malme de novo. Quando ele entra, a gente tem uma baita chance com o Kovacs, aí ele perde um gol super importante. Nesse momento eu não estava nem pensando em título e vitória, eu estava pensando só em empatar para diminuir o prejuízo. E aí, aos 74 minutos, acaba a graça, né? De novo, o Lima, só para selar o caixão nosso, né? Uma jogadaça ali do Canindé. E aí, né? Acaba com a gente, né, cara? Tomar um 2-0 em casa, uma pipocada gigantesca dessa, uma penúltima rodada, a gente tinha a chance de ser campeão e, além de perder ainda, a gente coloca em risco aí a subir de divisão.
Então volta o filme aí do que foi no ano passado, né? Levando aí a decisão para a última rodada. Já é o terceiro ano nosso que a gente não consegue subir. Então tá aí o cenário para a última rodada, né? Os três times aí com a mesma pontuação. Aqui na segunda divisão o critério é saldo de gol. Então a gente está na frente do Palmeiras por causa disso. E aí, né, complicado, né? Já lembra do Marília de novo aí. Na última rodada a gente tomou o gol que, além de tirar o título nosso, deixou a gente na segunda divisão. Nosso adversário é o Gama, né? O Gama é o penúltimo colocado aí. Infelizmente, porque a gente tem muita dificuldade com times piores, mas não tem jeito, só a vitória interessa, né? Tá aí a classificação novamente. Não dá nem para pensar no empate. A gente tem que fazer nossa parte, tem que ganhar o jogo, sem olhar para os demais jogos, tanto que é sem gracinha, né? Não vou inventar. Tô com o time titular, né? Mesma formação de sempre, sem inventar dessa vez. No primeiro minuto de jogo, a gente encontra o Júlio César dentro da área aí. Ele chuta muito bem, só o rebote que não é da forma que esperava. E aí, aos 13 minutos, o Petkov, que foi bem sumido na temporada, né? Ele acerta um lindo passe pro Malme, nosso artilheiro aí da competição, abre o placar, sempre decisivo, né? De novo, esse cara faz gol de tudo que é jeito, cara. Joga muito, bateu de canhota, de chapa, abrindo o placar, né? Para tentar tranquilizar um pouco mais, era meio difícil. Na sequência, o Kovacs rouba a bola num carrinho aí, né? Um carrinho meio cagado, já aumenta o marcador, fazendo 2-0. O juizão não deu falta, eu também não achei. Acho que foi mérito do Kovacs ali que roubou a bola. E aí, 2-0 com 20 minutos de jogo era para tranquilizar a gente, mas eu confesso que eu estava bem tenso, né? Aí aos 28 o Gama tem a primeira chance de gol. E aí acaba o primeiro tempo, né? O Palmeiras está empatando, é um resultado ruim para eles, mas o Náutico está ganhando. Mas a gente tem que focar na gente aqui, fazendo a nossa parte. A gente está com mais saldo de gol que o Palmeiras, então não tem que se preocupar tanto. Tentar até aumentar, né, para não ter risco nenhum. Para dar os 65 a gente faz uma boa jogada com o réplica aí que tinha acabado de entrar. E aí, aos 65 minutos, o Kovacs faz o terceiro gol e crava aí a nossa promoção finalmente, né? Um gol de cabeça que a gente sempre busca aí. Saiu um agora no final do campeonato. Bom cabeceio do Kovacs, bem posicionado. Bom cruzamento do Repic também. E aí abre o 3-0, né? E sela aí o resultado. Ainda a gente tem mais uma chance aos 70 minutos aí com o Jones que entrou. Ele cruza pro Césio, o zagueiro tira. Ainda no final o Gama tem uma chance ali na frente do gol, mas o nosso. Se quando São Caetano a gente não teve, não foi nosso dia, hoje tinha tudo para ser nosso dia, né? Eles até metem uma bola no travessão na falta. Ainda nos acréscimos tem mais uma chance que o Nuno defende. E é isso, né, cara? Até pela forma que foi a comemoração, eu nem estava preocupado com os outros jogos. O título não veio, né? Então o Náutico deve ter ganho o jogo dele. Mas o principal objetivo nosso era a promoção. Depois de 3 anos, a gente sobe para a primeira divisão finalmente. Achei que seria mais tranquilo, mas o importante é que deu certo, né? Então vamos aí para a primeira divisão. Esperar também que essa promoção melhore bastante o nosso ranking ali da FIFA, né, para poder contratar alguns melhores jogadores. E aí tá o final, né, a classificação, a gente se classifica pelo saldo de gol. Se fosse pro confronto direto também a gente passaria, né, porque a gente ganhou os 2 jogos do Palmeiras. Tá aí os artilheiros, né, o Malme e o Kovacs ali, assistências o Kovacs em primeiro de novo. E aí, né, para fechar com chave de ouro a temporada, a gente tem ainda a final da Copa que a gente chegou. Jogar sem um peso nas costas aí, acho que o Palmeiras está mais puto do que a gente, né? Com certeza eles estão, eles que não subiram aí no final. Então, jogar com tranquilidade, né? A pressão é toda deles. Óbvio que a gente quer um título também, já que não veio o título da Liga. Tentar buscar, ainda mais que a gente já foi vice uma vez da Copa ainda na primeira temporada para o próprio Marília, né? Então é uma chance aí de levantar um caneco, um jogo contra o Palmeiras novamente. Ganhamos deles 2 vezes no ano, já eliminamos eles uma vez da Copa. Então é nosso freguês aí, né? E também ajuda no ranking, né? A questão da Copa, tem a questão da grana também. Então uma oportunidade muito boa pra gente aí, né? O jogo, o primeiro tempo, foi bem truncado, né? Como eu já esperava, assim. Normalmente, esses jogos mais decisivos, a máquina trunca bastante o jogo, é bem difícil encontrar algumas jogadas. Aí, aos 27 minutos, a gente rouba a bola ali num
contra-ataque do Palmeiras, aciona o Kovacs pela direita, ele faz um drible fantástico no zagueiro, chuta e no rebote, o nosso artilheiro, que sempre faz gol de tudo que é jeito, dessa vez de rebote, de cabeça, abre o placar. Uma linda jogada do Kovacs também, né? Driblando ali o zagueiro, o Marcos ainda faz a defesa, o Malmi muito esperto ali no rebote, fazendo 1-0, jogando ainda mais pressão pro Palmeiras, né? Eles precisam mais desse título do que a gente, na verdade. O Nuno faz uma boa defesa aí numa cabeçada aos 31 minutos, mas as chances continuam saindo aí, né? O Malmi tem uma boa chance, o Marcos faz uma boa defesa. No segundo tempo já volta um pouco mais tenso o jogo, né? Tanto que começa a apelar para os carrinhos, o Júlio César já amarelado aí com 51 minutos. Os contra-ataques às vezes aparecem, né? Principalmente ali pela direita. O Bor faz uma baita jogada aí aos 60 minutos, mas o zagueiro do Palmeiras está esperto. E aí o Palmeiras começa a controlar mais o jogo, né? A gente ainda ameaça algumas chegadas, né? O Kovacs tenta um chute de longe. E aos 66 minutos, numa jogadaça aí do atacante deles, o Max, né? Deixa um no chão, sai driblando para lá e para cá. Ele cruza numa rebatida e o Martinez empata um jogo, né? Um gol bem típico aí de um jogo importante, sem querer chorar, mas a bola vai rebatendo, vai indo, dá certo de alguma forma. Então o Palmeiras empata o jogo e nesse momento aí já estava até difícil de tentar alguma coisa. Na verdade, o Palmeiras tem uma boa chance aí nos acréscimos, né? O Sala salva a gente e vamos para mais uma prorrogação, né? Na primeira Copa que a gente disputou, a gente também foi prorrogar. E aí, aos 9 minutos do primeiro tempo da prorrogação, o Baranos que entra no lugar do Malmi, faz uma boa jogada, a bola acaba passando pelo Kovacs ali, né? Não sei, a gravidade mudou ele de lugar. Ainda no rebote, o César tem uma chance de cabeça. E aí, aos 23 da prorrogação do segundo tempo, o Nuno faz um milagre, cara. Uma defesaça, olha só, salva a gente. Era a chance do Palmeiras ser campeão. E aí não acontece muita coisa, né? A gente vai para os pênaltis mais uma vez. Segunda vez que a gente chega na final da Copa, segunda vez que a gente disputa pênalti. A primeira vez a gente perdeu para o Marília. Essa foi a disposição que eu escolhi aí para bater, né? De especial só o Kovacs primeiro, já que ele é o craque do time, tem que começar batendo, tem que fazer o gol. De resto, né? Não conheço muito bem a maioria dos batedores, para falar a verdade. O Palmeiras começa batendo, começa errando com o Max, só que o Kovacs também desperdiça, né? Perder o primeiro pênalti sempre é muito ruim. O Palmeiras tem a chance com o Caio, que também erra. E aí o Alexandre coloca a gente na frente, né? Então 1-0 pra gente, batendo depois. Depois o Valdo faz o gol. O César bate muito bem também, tirando o Marcos. O Martini chuta no meio. Depois vem o Baranios, bate no meio também. E aí o Palmeiras dá uma de Palmeiras e erra 3 pênaltis e dá aí o título pra gente da Copa, né? A gente consegue o título, apesar do Nuno não pegar nenhum pênalti, é mais demérito do Palmeiras do que qualquer outra coisa. Ele ainda salvou a gente ali na prorrogação, né? Então talvez seja o grande herói aí do título. E a gente levanta uma taça, né, cara, para premiar aí a temporada. A gente sobe, a gente consegue um título. Nosso capitão Kovacs levanta a taça aí para a alegria dos jogadores. Terceiro ano, primeiro título, né? A gente tinha sido vice já uma vez da Copa. Já mostra aí uma natureza copeira do IP Roxo. E nada melhor, né, cara? A gente sobe com moral, além de campeão da Copa. A gente fez uma boa temporada, né? Tá aí os números. O Malmi, que foi nosso artilheiro. O Kovacs ainda teve mais participações em gols. E é isso, né? Bora pra primeira divisão. E é isso, cara. Valeu.